Pai universal, queremos nessa noite te agradecer por todas as bênçãos que nos concedes a cada dia, pelos dons da vida, da luz, da bondade e da verdade, por tua presença constante em nossos corações e pelo teu amor que nos envolve. Pedimos que o nosso ajustador do pensamento e que o Espírito da verdade nos guiem em nossa jornada rumo à eternidade, iluminando nossos caminhos e fortalecendo a nossa fé. Que possamos, com coragem, discernimento e sabedoria, trilhar a senda que nos leva ao teu encontro no paraíso. Pedimos também pela paz mundial, para que as nações e os povos encontrem harmonia e entendimento, e que a justiça prevaleça em todos os corações. Que o amor fraternal una todos os seres humanos, fazendo de nós verdadeiros irmãos em serviço mútuo e em reverência à tua vontade divina. Amém. 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 Muito obrigado, Sussu. Muito bem, pessoal. Muito boa noite. Vamos continuar, então, o nosso estudo aqui. Nós estamos nos aproximando dos momentos mais difíceis de Jesus, mas também muito ricos de aprendizado. Vamos começar hoje, continuando onde nós paramos a semana passada, que foi no documento 165. E, desculpe, o documento fala da missão na Pérea e tem início, então, essa missão. Quem pode nos ajudar fazendo a leitura dessa parte aqui? Posso começar. Então vai, Sussuzinho. A missão na Pérea tem início. Na terça-feira, 3 de janeiro do ano 330 depois de Cristo, Abner, o dirigente nazareno dos 12 apóstolos de João Batista e antigo diretor da escola nazarena de Engedi, agora dirigente dos 70 mensageiros do reino, reuniu-os com discípulos e deu-lhes a instrução final antes de enviá-los em missão a todas as cidades e aldeias da Pérea. Essa missão pereiana continuou por quase 3 meses e foi a última ministração do Mestre. Depois desses trabalhos, Jesus foi diretamente a Jerusalém para passar pelas suas experiências finais na carne. Os 70 trabalharam, suplementados pelas atuações periódicas de Jesus e dos 12 apóstolos, nas seguintes cidades e vilas: Zafon, Gadara, Macad, Arbela, Hamat, Edrei, Bossora, Caspim, Misef, Gerasa, Agaba, Sucot, Amatus, Adão, Penuel, Capitórias, Dion, Hatita, Gadá, Filadélfia, Jogbea, Gileade, Bet-Minha, Tiro, Elealá, Lívias, Esbom, Caliroé, Bet-Peor, Chitim, Sibamá, Medeba, Bet-Meon, Areópolis e Aroer. E atuaram também em cerca de outras 50 ou mais localidades. Durante essa viagem à Pérea, o corpo de mulheres, agora contando com 62 integrantes, tomou a si a maior parte do trabalho da ministração aos doentes. Esse foi o período final do desenvolvimento dos aspectos mais elevados do Evangelho do Reino, e em conformidade com isso, nenhum milagre foi realizado. Nenhuma outra parte da Palestina foi trabalhada tão completamente pelos apóstolos e discípulos de Jesus, e em nenhuma outra região as classes mais altas de cidadãos aceitaram tão amplamente o ensinamento do Mestre. Nessa época, a Pérea pertencia igualmente a gentios e judeus, e esses últimos haviam sido deslocados dessas regiões durante a época de Judas Macabeu,
A Pérea era a mais bela e pitoresca província de toda a Palestina. Os judeus geralmente referiam-se a ela como a terra além do Jordão. Durante esse período, Jesus dividiu o seu tempo entre o acampamento em Pela, as viagens com os 12, para ajudar aos 70 nas várias cidades onde ensinavam e pregavam. Sob instruções de Abner, os 70 batizaram todos os crentes, embora Jesus não lhes houvesse entregue uma missão como essa. Obrigado, Sussu. Então, Jesus nunca Muito bem. pediu para ninguém batizar ninguém, né? Isso sempre foi uma coisa dos discípulos de João Batista, e que depois foram incorporadas pelos apóstolos de Jesus. Mas ele também não disse que não precisava Não, disse que não é, batizar. mas aí está escrito, ele não instruiu Isso, nenhum deles para fazer isso, né? isso. É, chama atenção o detalhamento de todas essas cidades que os reveladores colocaram aí. Parece uma lista interminável de cidades. Provavelmente, para quem estava fazendo tudo isso a pé, uma região bem grande, né? E mostra bastante o trabalho dos discípulos, que, como os próprios reveladores dizem aí, em nenhum outro momento houve uma pregação tão intensa e tão disseminada como aconteceu nessa época aí. Também chama a atenção os reveladores lembrando que estava se aproximando o momento de Jesus voltar para Jerusalém, né? E que a gente sabe que nessa volta para Jerusalém ele vai estar ele vai estar entrando na carreira final da sua vida. Bom, não sei se alguém tem algum outro comentário para fazer, mas eu ainda comentaria aqui, roubando a palavra de quem quer tenha levantado a mão aí, o fato de Abner, né, que era o principal discípulo de João, estar conduzindo todos esses trabalhos, né? Ele realmente foi um líder importante na disseminação da religião de Jesus. E mais à frente a gente vai ver que de todos os discípulos e apóstolos, Abner foi o que manteve a maior lealdade com relação à religião de Jesus, a que distorceu menos a religião de Jesus. Então é bem chamativo o fato dele estar conduzindo todo esse grupo de trabalho. E bem chamativo também o número de mulheres envolvidas, trabalhando principalmente com os doentes, né? Deve ter sido um trabalho muito legal. Eu gostaria de ter visto essa turma peregrinando ali no campo. Ok. Algum outro comentário, gente? Nós vamos continuar aqui com a leitura. Sussu, você pode continuar ou passamos a bola para alguém? Posso continuar mais esse daqui, porque aquele lá era bem pequenininho. Tá bom, então vai. É, você não tem como crescer um pouquinho essa letra, não, né? Claro, tem sim. Tá bom assim? Tá bom, obrigada. Nada. Primeiro, no acampamento em Pela. Em meados de janeiro, mais de 1.200 pessoas estiveram reunidas em Pela, e enquanto esteve morando no acampamento, Jesus ensinava a essa multidão ao menos uma vez por dia. Em geral, ele falava às 9 horas da manhã.
se não fosse impedido pela chuva. Pedro e os outros apóstolos ensinavam sempre à tarde. Jesus reservava as noites para as habituais sessões de perguntas e respostas com os 12 e outros discípulos mais adiantados. Os grupos da noite eram compostos de 50 pessoas em média. Por volta de meados de março, quando Jesus começou essa sua viagem a Jerusalém, mais de 4.000 pessoas compunham a grande audiência que ouvia Jesus ou Pedro pregando todas as manhãs. O mestre escolheu terminar a sua obra na terra quando o interesse pela sua mensagem tivesse alcançado um ponto alto, o apogeu mesmo, atingido nessa segunda fase de progresso do reino, desprovida de milagres. Se bem que 3/4 da multidão fosse de buscadores da verdade, havia também um grande número de fariseus de Jerusalém e de outros lugares, além de muitos incrédulos ou meros opositores. Jesus e os 12 apóstolos devotaram grande parte do seu tempo à multidão reunida no acampamento de Pela. Os 12 davam pouca ou nenhuma atenção ao trabalho do acampamento e saíam com Jesus apenas de tempos em tempos para visitar Abner e os outros condiscípulos. Abner conhecia bem os distritos pereianos, pois esse era o setor em que o seu mestre anterior, João Batista, havia erigido a maior parte da sua obra. Depois de começar a missão na Pérea, Abner e os 70 nunca retornaram ao acampamento em Pela. Obrigado, Chuchu. Muito bem, pessoal. Algum comentário sobre esse texto? Eu fico imaginando assim o privilégio, né, que eles tinham. Jesus pregando às 9 da manhã, e aí à tarde mais alguém pregando, e à noite ainda Jesus com um grupo menor tirava dúvidas e conversava. Falei, meu Deus, que maravilhoso isso, né? Já pensou a gente poder estar lá? Ia ser um sonho mesmo. E como eles se dedicavam, na verdade, era o dia inteiro trabalhando por isso. É verdade. E chegaram a reunir cerca de 4.000 pessoas. Coisa impressionante. Eu fico pensando como é que era naqueles tempos difíceis, sem internet, WhatsApp, sala Zoom, esse negócio todo. Esse pessoal trabalhando desse jeito lá. Mas Ele- aparentemente dava bom resultado, né? Eles tinham o Davi, né? Eles Davi tinham o Davi, é e a turma. verdade. A Davi internet Bezerra. da época. É. É, E aí, sabiam que o Davi casou com a Ruth, a irmã de Jesus? Que legal, é, né? Uhum. a irmã mais nova. É. Muito bem. Continuamos aqui nossa leitura aqui. Aí vamos falar agora da sermão do Bom Pastor. Alguém quer ler? Eu leio. Então tá bom, Sandra, por favor, diga lá. Muito obrigado. O Sermão sobre o Bom Pastor. Um grupo de mais de 300 habitantes de Jerusalém, de fariseus e outros, seguiu Jesus até o norte de Pela, quando ele tratou de sair da jurisdição dos governantes judeus ao final da festa da dedicação. E foi na presença desses instrutores, de líderes judeus e dos 12 apóstolos que Jesus fez o sermão sobre o bom pastor. Depois de meia hora de conversa informal, dirigindo-se a um grupo de cerca de 100 pessoas, Jesus disse: Tenho muito para falar-vos esta noite, e visto que muito de vós sois meus discípulos e outros meus inimigos mordazes, irei apresentar o meu ensinamento por meio de uma parábola, de modo que cada um possa tirar para si próprio aquilo que for mais bem recebido pelo seu coração.
Nesta noite, diante de todos nós, estão muitos daqueles que me disporiam a morrer por mim e por esse evangelho do reino. E muitos deles oferecer-se-ão desse modo, nos anos que virão. Em meio a vós estão também alguns escravos da tradição, que me seguiram desde Jerusalém e que, junto com seus líderes iludidos, estando nas trevas, tentam matar o Filho do Homem. A vida que ora vivo na carne, julgar-vos-á a todos, os verdadeiros pastores e os pastores falsos. Se os pastores falsos fossem cegos, não teriam nenhum pecado. No entanto, como afirmais ver e professais, seus instrutores em Israel, o vosso pecado assim recairá sobre vós. O verdadeiro pastor reúne seu rebanho no abrigo à noite em tempos de perigo. E quando chega a manhã, ele entra no abrigo pela porta e chama as ovelhas, e assim elas conhecem sua voz. Todo pastor que tem entrada no curral por qualquer outro meio que não seja pela porta é um ladrão e um saqueador. O pastor verdadeiro só entra no abrigo depois que o porteiro lhe abriu a porta e suas ovelhas, conhecendo sua voz, atendendo ao seu chamado. As ovelhas que lhe pertencem assim se adiantam, e o pastor verdadeiro vai à frente delas, mostrando-lhes o caminho, e as ovelhas o seguem. As ovelhas seguem-no porque conhecem a sua voz. Elas não seguirão a um estranho e fugirão do estranho porque não reconhecem sua voz. Essa multidão de pessoas que se une em torno de nós é como ovelhas sem um pastor. E pois, quando lhes falamos, elas identificam a voz do pastor e nos seguem. Aquelas que têm fome da verdade e que têm sede de retidão, ao menos o fazem. Alguns de vós não sois do meu aprisco, não conheceis a minha voz e não me seguis. E porque sois falsos pastores, as ovelhas não conhecem a voz nem vos seguirão. E quando Jesus acabou de narrar essa parábola, ninguém lhe fez nenhuma pergunta. Após um certo tempo, ele retomou a palavra e continuou com a análise da parábola. Vós que gostarias de ser os pastores auxiliares dos rebanhos de meu pai, deveis não apenas ser líderes condignos, mas devei também alimentar o rebanho com bom alimento. Só serei pastores verdadeiros se conduzirdes os vossos rebanhos em os pastos verdejantes e à beira de águas tranquilas. E agora, para que alguns de vós não julgueis que essa parábola é muito fácil de compreender, eu vos declaro que sou as duas coisas. Tanto sou a porta para o rebanho do Pai, quanto, ao mesmo tempo, sou o verdadeiro pastor dos rebanhos do meu Pai. Todo pastor que tentar entrar no abrigo sem mim irá fracassar, e as ovelhas não ouvirão a voz dele. E junto com aqueles que ministram comigo, eu sou a porta. Toda alma que entrar no caminho eterno, pelos meios que eu criei e ordenei, será salva e tornar-se-á capaz de continuar o caminho pelos pastos eternos até o paraíso. Sou também o verdadeiro pastor que está disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. O ladrão entra no abrigo apenas para roubar, para matar e destruir. Mas eu vim para que todos vós possais ter a vida e tê-la mais abundantemente. Aquele que é um mercenário, quando chega o perigo, fugirá e deixará as ovelhas serem dispersadas e destruídas. Mas o verdadeiro pastor não fugirá quando o lobo vier. Ele protegerá o seu rebanho e, se necessário, dará a própria vida pelas suas ovelhas. Em verdade vos digo, amigos e inimigos, eu sou o verdadeiro pastor. Conheço os meus e os meus me conhecem. Não fugirei em face do perigo. Concluirei esta obra satisfazendo a vontade do meu Pai, e não abandonarei o rebanho que o Pai confiou à minha guarda.
Todavia, possuo muitas outras ovelhas que não são deste aprisco. E essas palavras são verdadeiras não apenas para este mundo. Essas outras ovelhas também conhecem e ouvem a minha voz. Assim, prometi ao Pai que todas seriam trazidas ao mesmo aprisco, que é a fraternidade dos filhos de Deus. E então todos vós conhecerei a voz do único pastor, o verdadeiro pastor, e todos conhecereis a paternidade de Deus. E assim sabereis porque o Pai me ama e porque colocou todos os seus rebanhos desse domínio nas minhas mãos, para que eu os guarde. É porque o Pai sabe que não vacilarei na salvaguarda do aprisco, que não abandonarei as minhas ovelhas. E se for necessário, não hesitarei em colocar a minha própria vida a serviço dos seus rebanhos. Mas lembrai-vos, se der a minha vida, eu a terei de volta. Nenhum homem ou qualquer outra criatura pode tirar a minha vida. Eu tenho o direito e o poder de dar a minha vida, e tenho o mesmo poder e direito de tê-la de novo. Vós não podeis compreender isso, mas eu recebi essa autoridade do meu Pai antes mesmo de que esse mundo existisse. Quando ouviram essas palavras, seus apóstolos ficaram confusos, seus discípulos atônitos. Então os fariseus de Jerusalém e arredores partiram na noite dizendo: ele é louco ou está possuído por um demônio. Mas mesmo alguns dos instrutores de Jerusalém disseram: ele fala como quem tem autoridade. E além disso, quem viu alguma vez um possuído pelo demônio abrir os olhos de um homem que nasceu cego e fazer todas as coisas maravilhosas que esse homem tem feito? No dia seguinte, metade desses instrutores judeus professava sua crença em Jesus. E a outra metade, consternada, retornou aos seus lares em Jerusalém. Nossa, que Obrigado, incrível! Sandra. Incrível, né? Porque ele fez o sermão, explicou a parábola e já separou o joio do trigo na hora, porque quem não ouviu a voz dele já foi embora, porque não reconheceu sua voz. Muito bonito isso. Legal, Sandra. Muito obrigado pela leitura. Muito bem, pessoal. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu posso falar mais uma coisa? Ó, Todas as que você quiser. Jesus, tinha uma coisa que eu acho incrível, que ele fala assim, ó: tenho muito para falar-vos esta noite, e visto que muitos de vós sois meus discípulos e outros meus inimigos mortais, irei apresentar o meu ensinamento por meio de uma parábola, de modo que cada um possa tirar para si próprio aquilo que lhe for mais bem recebido pelo coração. Eu já vi ele falar isso em outras coisas. Ele sempre deixa, ele aceita que a pessoa absorva aquilo que ela alcança e ele acolhe isso. Não tem imposição, não tem é isto, é o que o seu coração alcançar. Nunca que a gente devia ter mudado esse discurso, porque é perfeito. Uhum. Obrigado, Sandra. É isso mesmo. É, a religião é uma coisa pessoal, né? Cada um faz a sua conexão com o nosso Pai da maneira como acha que deve ser, né? E a gente não consegue transferir essa experiência para ninguém. Eu achei muito legal esse texto aí, porque também acho que foi uma mensagem para os seus discípulos, né? No momento que ele reafirma mais uma vez a divindade dele, dizendo que é o filho daquele que o enviou, que ele é a salvação eterna, é o pastor e todo aquele negócio. E tinha que ter coragem, né, naquela época lá, para dizer, olha, eu sou filho de Deus, né?
Foi o meu pai que me enviou aqui. E ele fala isso com todas as letras, sem nenhum constrangimento, né? E com uma autoridade impressionante. Então, é uma coisa que chama bastante a atenção. E, além disso, ele fala da ressurreição ali, né? Que ele pode entregar a vida dele, mas assim como ele tem o poder de entregar a vida, ele tem o poder de recuperá-la, né? O pessoal não entendeu muito bem esse negócio aí, mas, mas é bastante forte também, né? Oi, Lilian. É aquela parte que ele fala que as ovelhas que o seguem, né? E tem as ovelhas que não o seguem, que não ouvem a voz dele, que Isso. tem entrada, Aqui é que a voz do único pastor. à frente dela nos seus caminhos, tá? Porque daí depois ele fala que tem aqueles que não o seguem, porque, olha, alguns de vós não sois do meu aprisco, não conheceis a minha voz e não me seguis, porque sois falsos pastores, as ovelhas não conhecem a vossa voz e nem vos seguirão. Então, ele é como a Sandra fala ali mesmo, né? Que ele já. E aqueles que não seguem a Jesus, seguem quem então, né? É, outro Seguem. dia, eu estava revendo alguns trabalhos, né? E quando você falou agora, aqueles que não seguem a Jesus, seguem quem? Bom, quem segue a Jesus? Aqueles que acreditam em Deus, aqueles que acreditam em Jesus, aqueles que têm fé no nosso Pai. E aí eu me lembrei de um trabalho que foi feito em que alguém perguntou, bom, e, e se com os ateus, como é que é o futuro deles? O que que eles devem esperar, né? Deus também, se eles, uma vez que eles são ateus, se eles morrerem, eles vão perder a existência deles. Esse negócio ficou muito tempo na minha cabeça, né? Então, eu fiquei pensando, quem segue esse pastor aí, as pessoas que têm fé em Jesus, têm fé em Deus, não é simplesmente uma fé numa pessoa, num ser. Eles têm fé que eles acreditam que a vida é eterna e continua, e que eles vão viver na eternidade, né? Porque se nós estamos em Deus e Deus é infinito e nós vamos viver nele, o nosso destino é a eternidade. Essa é a maneira do nosso olhar para o futuro, lá para frente. E uma pessoa que é ateu, qual é o olhar de futuro que ela tem? Porque se não acredita em Deus, não acredita em Jesus, acredita no quê? No Big Bang? No Big Bang tem vida depois da morte? Tem ressurreição? Então, eu fiquei pensando bastante sobre isso, né? Eu pensei comigo, caramba, a gente tenta aqui amenizar a escolha dos ateus, né? Dizendo, olha, Deus tem que ter piedade, misericórdia deles, né? Porque pode ser que eles não saibam o que eles estão fazendo, né? Pode ser, a gente tem que ter mesmo.
Mas a verdade é que se eles sumissem do mapa depois da morte deles, eu não estou dizendo que deve ser assim, não estaria contrariando a crença deles. Não estaria contrariando aquilo que eles acreditam, porque quem é ateu porque acha que a vida acaba aqui, nessa existência, não tem mais depois, né? Então não são do meu aprisco, não reconhecem a minha voz. É, faz dias que eu vi esse negócio aí, que eu estava vendo um trabalho que nós fizemos e essa pergunta que foi levantada. Mas o que vai acontecer com os ateus, né? Na verdade, nós tentamos, todos nós, amenizar o problema e dizer, não, os ateus vão ter oportunidade de conhecer a Deus, e de fato têm, né? E em algum momento eles vão deixar de ser ateu, né? E eles vão ser recebidos no reino de Deus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa esperança, e tenho certeza que é também a esperança e o desejo do nosso Pai. Mas a verdade é que se o ateu não mudar de ideia, seja lá por que razão for, então ele não deveria ficar surpreso se depois da morte ele desaparecer, né? Porque o ateu acredita na vida eterna? Não, né? Tudo bem. Isso foi só um parêntese aqui para aqueles que não reconhecem a voz do Mas deve pastor. ser isso mesmo, né? Mas É, eu acredito que há vários falsos pastores, por exemplo, às vezes a ciência, então, pode ser um falso pastor, porque tem gente que tem a ciência como religião, né? E muitos ateus são pessoas que acreditam em outras coisas, na ciência, por exemplo, né? E, mas o e que que a para eles ciência é o Deus fala? deles, né? O que que a ciência fala? Fala que eles vão ressuscitar quando morrer? Não Tem alguma fala. ciência que fala isso? Não, não, é a religião deles, que é como se Sim, eu fosse uma sei. religião. Eles só acreditam no que eles veem, no que é comprovado pela ciência, né? Então, Claro, claro, eu entendo. Mas foi só um parêntese aqui para. Esse negócio faz dias que está martelando na minha cabeça aqui. Muito bem, alguém quer fazer algum outro comentário sobre esse texto? Vamos prosseguir na nossa leitura aqui. Hoje estamos indo rápido aqui nesse documento, hein? Então, o sermão de sábado em Pela. Em pé. Quem vai mais nos ajudar alguém aqui? levantou a Opa, mão. diga lá. Acho que é E a a Liane tem Lúcia uma ou pergunta bom. também no chat. Então vamos lá, vamos lá. Vamos começar então aqui com Bauman, Bauman. Eu queria comentar aqui, agora essa questão aí de Jesus tão enfaticamente falar que não abandona as ovelhas dele, aquela que reconhece a voz dele, né? Num momento crítico como é esse, esse, esse ambiente que estava nesse momento, na época, essa aqui é uma mensagem principalmente interior. Na verdade, na nossa compreensão, ele está falando que ele não abandona a ovelha dele, inclusive agora, que é uma energia que está dentro do homem. Ele, lá em outras passagens, ele faz referência a isso, né? Então, ele continuou não nos abandonando, né? Assim como não está nos abandonando nesses momentos em que você, num cenário 2000 anos depois, também confuso e difícil, você procura a fazer a vontade do Pai dentro de você.
Então, essa é a mensagem mais evidente dessa passagem aqui do bom pastor, né? Uhum. Quando você não atende o chamamento do seu pastor, você vai atender a voz de quem? Você vai atender uma voz, a um guiamento, né? Que é o guiamento de valores e de ideias que não são ideias que lhe permite você obter a sobrevivência, porque são ideias e valores que são passageiros, né? São evanescentes, né? Então, o que é mais, eu percebo que é mais difícil a gente compreender isso imediatamente, né? Que é simples demais para a gente entender essa questão. Mas Jesus, na verdade, hoje é uma energia que está dentro da pessoa, dentro do ser humano. E a proporção que você atende à voz de Jesus dentro de você, você é que demonstra que você é um pastor, é um, é uma ovelha que está atendendo à voz dele. E é isso que assegura a essa ovelha a sobrevivência, né? Aí um outro elemento, essa é uma questão, né? Que Jesus, na verdade, está sintetizando essa ideia toda, que Jesus está protegendo você dentro de você. Não fora isso, o ser humano inconsciente, é uma solidão tremenda. Por isso que a necessidade de você se divertir com coisa muito pesada, né? Exatamente exterior, né? Valores muito fortes, que são muito envolventes, é, na verdade, um sinal da sua própria solidão. Porque se você não tiver isso, você não suporta. Então, era isso que eu queria comentar, porque o sermão do bom pastor, na verdade, é o sermão do bom pastor do coração do homem, né? Agora, entendeu? É isso, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado, Bauman. O Henrique, Aliane colocou ali, uma pergunta sobre o fato de Jesus ter mencionado ali que tenha outros apriscos, né? Outras ovelhas, né? Eu acho que ali, quando Jesus falou disso, ele estava se referindo a todos os outros mundos habitados do universo de local de Nébadon, que estão sob a responsabilidade dele. E a gente sabe que a auto-outorga dele aqui chegou a todos esses mundos, ou seja, que os ensinamentos que ele deixou para todos nós aqui, de uma maneira ou de outra, em algum momento chegou para todos esses outros mundos. Então, sim, ele tinha outras ovelhas que não eram deste mundo nosso, daqui de Urante, mas tinha de outros mundos do universo local de Nébadon. Não sei se respondeu a dúvida da Liane, senão vamos tentar clarear mais. Henrique, Alguém? Sim, boa noite. Então, boa voltando ao que você noite. estava falando, eu também, uns anos atrás, eu tive essa dúvida sobre os ateus, né? Aham. E, e numa reunião, a Suzana ela me esclareceu. Foi muito bonito, porque eu também tinha essa dúvida, e agora, né? Mas, segundo ela mesmo, quando um ateu, os ateus chegam na morância, a mente deles começa a mudar um pouco, sabe? Ali, a forma de ver aquele mundo que eles nem imaginavam, e muitos começam a acreditar em Deus, entendeu? Então, é uma coisa interessante mesmo. A gente fica na dúvida, né? Como é que pode, né?
mas ela conseguiu me esclarecer. Achei muito lindo essa explicação dela, né? E é isso, eu queria só assim, e concluir com você aí, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, César. Eu honestamente não sei o que acontece com uma pessoa que é declaradamente, verdadeiramente ateu. Então, não sei qual é o destino dessa pessoa. Talvez ela tenha a possibilidade de continuar, não sei. Realmente não sei. Mas o fato é que quem é ateu acredita que a vida acaba aqui, né? Não vai continuar, não vai ressuscitar. Não faz sentido uma pessoa dizer eu sou ateu, não acredito em Deus, mas eu acredito na vida eterna, né? É esquisito esse negócio, né? Oi, Sussu. Não, eu concordo com você. É, a não ser que a pessoa não seja absolutamente ateu, mas se ela for ateu, é difícil pensar que ela vá para a morôncia, né? Porque provavelmente ela não vai ressuscitar. Se É, ela não acreditar em Deus, ela não vai ressuscitar. Então, ela não vai poder ter um ponto de vista diferente lá na morôncia, porque se ela for realmente ateu, ela nem vai chegar na morôncia. É o seguinte, Sueli, é, mesmo sendo ateu, ele consegue praticar coisas boas durante a vida dele, e ele, querendo ou não querendo, ele acaba construindo a alma dele, entendeu? Mesmo não acreditando no Pai, sabendo que não tem. Então, o que acontece é que tem ateu que é gente boa demais, né? Pratica até Sim, eu, coisas eu melhores. concordo com você, mas a prerrogativa primeira é você acreditar no Pai, na existência do Pai. Ele vai acreditar lá. Ele vai pôr o pezinho na morôncia e, conforme vem os companheiros moronciais, e toda aquela estrutura maravilhosa, ele vai acabar, muitos deles, a maioria, sei lá, acaba mudando a sua forma de pensar e segue o caminho, né? é. Uhum, Bom, o pode fato é ser. que É nós aqui difícil. não estamos condenando os ateus, estamos Não, só tomara que seja assim mesmo. discutindo. Tomara que eles tenham muitas oportunidades, e tem, né, de encontrar a Deus. Até porque, como nós falamos aqui, tem aqueles, eu sou ateu graças a Deus, né? Então, é, tem de tudo um pouco, né? Mas diga lá, bom, Essa questão aí é uma questão que sempre suscita muita dúvida, né? Mas, às vezes, você vê uma pessoa que não acredita em Deus, ou fala, expressa que não acredita, e são pessoas boas, né? Como o irmão falou aí há pouco. São pessoas muito boas. Acontece que essa bondade, é um fruto social, né? Ela é um fruto social. Tem consequência na ambiência social, ela não tem valor de sobrevivência. O valor de sobrevivência, que é aquela que significa a construção de uma nova alma, que é a que vai perdurar conosco, ela é fruto do ensinamento do espírito interior. Essa que é o fruto do espírito, né? A bondade, o amor, a compreensão profunda do ser humano. Então, essa que é a diferença. E eu estava, por coincidência, estava ontem conversando com a Lúcia, e mostrando exatamente um texto do Eliú, e fala sobre isso, né? Eu não vou procurar aqui, porque certamente eu não iria encontrar com rapidez. Mas tem uma passagem que ele fala exatamente isso. A pessoa é boa, mas a consequência daquela bondade, digamos assim, é social.
ela não é construída pelo espírito que promove um novo ser psicológico do ser humano sobrevivente. Quem Aí eles promove têm, essa eles têm construção o ajustador do pensamento que está junto com eles, né? O é, ajust... então, é, isso mesmo. Então, é o ajustador que constrói com ele, né, com a decisão humana, né, daquelas ovelhas que ouvem a voz do pastor, né, conectando com o texto anterior, é que constrói a nova alma, né? Então, essa tem valor de sobrevivência. Eu estou falando isso exatamente porque você vê muitas pessoas. Um dia desse você estava falando sobre, conversando, vendo uma história aqui de Lampião, essas coisas aqui do Nordeste, né? Que era sanguinário, mas tinha tanta coisa boa nele, que, né? Que você fica imaginando como é que um camarada sanguinário daquele e tal, bandoleiro, poderia expressar coisas boas, né? Então, é essa a orientação que a gente depreende desse texto que eu vou, eu vou identificar aqui ainda e depois passar para o grupo, porque fala exatamente sobre isso, né? É, na verdade, tem várias passagens, inclusive são escorridas por Mas, Jesus, e nós vamos ver algumas delas aqui para frente. A questão é a produção do fruto do Espírito, né? Mas, olha, de qualquer forma, o meu desejo, né, o meu desejo é de que essas infinitas oportunidades que todos nós temos sirva para salvar a todos os nossos irmãos, independente de serem crentes, ateus ou não. Esse é meu desejo. Eu não consigo fazer uma avaliação, e nem devo fazer uma avaliação se o sujeito vai sobreviver ou não, não me cabe isso. Mas eu desejo que assim seja. O que motivou o meu comentário é porque nós estávamos discutindo numa oportunidade mãozinha, mas de que quem tudo existe, tudo que existe está contido em Deus, não existe nada fora de Deus. E que Deus é perfeito e você, se quer continuar existindo, você tem que fazer uma opção por Deus e seguir, porque assim, se você fala assim, olha, eu não quero participar do reino dos céus, você vai morar em que planeta? Vai morar onde? Qual é o sol que vai te iluminar? Qual é a chuva que vai cair? Qual é. Não tem, né? Porque tudo está contido dentro de Deus. Então, não existe um lugar para a gente estar e estar fora de Deus. Então, a ideia ali é assim: olha, se você faz a escolha por não participar do reino de Deus, o que acontece com a pessoa? Nós sabemos disso. O livro de Urântia diz que essa pessoa vai deixar de existir como se nunca tivesse existido. Esse é o negócio. E alguém perguntou nesse momento, mas e o sujeito que é ateu, ele não está negando a Deus. Ele não tá dizendo que não quer fazer parte do reino de Deus. E a gente fica aqui com aquele negócio tipo, não, não, mas o ajustador vai conduzir, não vai, uma hora o sujeito vai acordar, não sei, tem a misericórdia de Deus e todo esse negócio. E tá, tudo bem, esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Mas admitindo que essa pessoa deixasse de existir, vamos pensar, se essa pessoa não acordar do outro lado lá, para essa pessoa não deveria ser surpresa nenhuma, né? Porque enquanto aqui nessa vida, ela não tem nenhuma esperança de vida depois da morte. Ela não acredita na vida depois da morte. Então, na cabeça dessa pessoa, ela já vai deixar de existir aqui o dia que ela morrer, né? Então,
não haveria esse questionamento, puxa, mas a pessoa vai deixar de existir, coitadinho, não sei o que. Sim, né? Então, esse aqui é o ponto que eu quis trazer com isso. Oi, Lilian. Então, na última frase eu achei muito legal, porque Jesus, ele faz a tentativa, né? Porque o pessoal estava ali querendo perseguir ele, querendo ver, ou então os sacerdotes lá enviavam alguns para ir lá, para olhar e para ver. E no final, a metade a última lá, ó. Não, peraí. Ah, não, Aqui, ó. que Primeira metade parte. dos instrutores lá do templo, quando Jesus terminou de falar, não, acho que não é esse, né? É esse aqui. Não é o sermão do Bom Pastor? É, É, sermão do sábado. Pera. Aqui, ó. Aqui. Opa. É, isso. No dia seguinte, metade desses instrutores judeus professava sua crença em Jesus. Então, quer dizer, metade deles se converteu e reconheceu que realmente eles estavam no caminho errado. E tem uma outra parte lá que fala que eles estavam nas trevas, que eles estavam nas trevas e queriam matar o Filho de Deus, né? É isso. Muito bem. Oi, Bauman. Há uma passagem também no Eliú, que é muitíssimo interessante, é que todos terão a oportunidade de conscientemente decidir se querem enveredar pelo plano de Deus para ele, né, e para a humanidade. Esses seres, eu imagino que serão adormecidos e vai chegar um momento em que eles serão acordados, ressuscitados e terão a oportunidade de, num outro ambiente mais favorável, eles fazerem essa escolha. Logicamente, se a pessoa não decidir definitivamente, conscientemente, que não tem interesse no plano do pai, esse não terá oportunidade de sobrevivência. E muitas vezes você diz que não acredita em Deus porque já foi tão massacrado com ideia falsa, né, que ele mesmo, as próprias religiões institucionais se avacalharam, né, não tiveram condições de seguir. E a pessoa, como um ato de resistência a esse ensinamento errado, eles se desencaminham, né? Mas então, a passagem que eu estava querendo referir é que é dado ao homem como se fosse uma grande poupança, num determinado estágio da ressurreição dele, quando ele é ressuscitado, né? E essa poupança, o Eliú se refere que ela é tão misericordiosamente grande que ele absorve praticamente tudo que você fez que, de alguma forma, feria o amor cósmico, né, universal. E isso está lá, como se fosse uma grande poupança. Quer dizer, na verdade, todo mundo vai ter a oportunidade de tomar essas decisões. Um ser humano muito recalcitrante, muito destruído já, é que numa situação dessa ele vai chegar e vai dizer, olha, tá aí, tá tudo aí, mas eu não quero. Então, realmente não tipo tem, Lúcifer. como o Lúcifer, né? Se bem que o Lúcifer não era um ser ascendente, né? Então, essa poupança que eu acho interessante, né? É uma passagem fantástica que tem no Eliú. Eu também não me lembro aqui, né, qual é o local, mas
existe essa passagem, né? Que é como se fosse uma caderneta de poupança muito grande, né? Que vai dar ao homem a oportunidade de ser completamente zerado. É muito amor. Obrigado, Bauman. Bom, muito bem. Não sei se alguém quer acrescentar algum outro comentário a isso. Eu aqui, esperançoso, todos os nossos irmãos, crentes ou não, ateus ou não, bons ou maus, consigam enxergar o Pai e cheguem no reino de Deus. Então, espero que dê certo para todo mundo. A gente sabe que não é assim, mas essa seria a minha vontade. Muito bem, nós precisamos aqui de um voluntário entusiasta para nos ajudar com a leitura aqui. O sermão de sábado em tela. Como é curtinho, acho que dá para ir, sem tossir muito. Pode ser? Então vamos lá, pode. Estou compartilhando? Não. Não. Ok, desculpe. Eu pensei que estava. Agora está. O sermão, o sermão de sábado em Pela. Ao fim de janeiro, as multidões de sábado à tarde chegavam a quase 3.000 pessoas. No sábado, 28 de janeiro, Jesus pregou o seu sermão memorável sobre a confiança e a prontidão espiritual. Depois das observações preliminares de Simão Pedro, o mestre disse: O que, o que eu tenho dito muitas vezes aos meus apóstolos e discípulos, eu declaro agora a esta multidão. Cuidado com o levedo dos fariseus, feito na hipocrisia, nascido do preconceito e nutrido na serventia à tradição. Embora muitos dos fariseus sejam honestos de coração e alguns deles aqui permaneçam como discípulos meus, em breve todos vós ireis compreender meu ensinamento, pois nada do que está encoberto agora deixará de ser revelado. O que agora está escondido para vós deverá ser conhecido quando o Filho do Homem houver completado sua missão na terra e na carne. Muito em breve, as coisas que os nossos inimigos planejam agora, em segredo e na obscuridade, serão trazidas à luz e proclamadas de cima dos telhados. Meus amigos, todavia vos digo, não temais aqueles que buscam destruir o Filho do Homem. Não temais àqueles que, embora possam ser capazes de destruir o vosso corpo, nenhum poder tem sobre vós, além desse. Eu vos aconselho que não temais ninguém, nem no reino, nem no céu, nem na terra, mas que vos rejubileis com o conhecimento dele, que tem o poder de libertar-vos de toda a injustiça e apresentar sem culpa a todos vós e de apresentar sem culpa a todos vós diante do tribunal do universo. Não se vendem 5 pardais por 2 cêntimos, e agora, e ainda, quando esses pássaros adejam à procura do seu sustento, nenhum deles existe sem o reconhecimento do Pai, a fonte da vida. Para os guardiões seráficos, os próprios cabelos da vossa cabeça estão contados. E se tudo isso é verdade, por que deveis viver com medo de tantas pequenezas que surgem na vossa vida diária? Eu vos digo, não temais, sois de um valor muito maior do que uma grande quantidade de pardais. Vós que tivestes coragem diante dos homens para confessar a fé no meu evangelho, eu vos reconhecerei em breve diante dos anjos do céu. Mas aquele que negar conscientemente a verdade dos meus ensinamentos diante dos homens será negado pelo seu guardião do destino, até mesmo perante os anjos do céu. Não importa o que disserdes sobre o Filho do Homem, isso vos será perdoado.
mas aquele que presume blasfemar contra Deus dificilmente encontrará o perdão. Quando os homens chegam ao ponto extremo de atribuir deliberadamente os feitos de Deus às forças do mal, esses rebeldes conscientes dificilmente buscarão o perdão para seus pecados. E quando os vossos inimigos vos levarem diante dos governantes das sinagogas e outras altas autoridades, não preocupeis com o que devei, não preocupeis com o que devereis dizer, nem vos inquietais quanto à maneira pela qual devereis responder às perguntas deles. Pois o Espírito que reside dentro de vós certamente vos ensinará no exato momento sobre o que devereis dizer em honra ao Evangelho do Reino. Por quanto tempo vos detereis no vale da indecisão? Por que vacilais entre duas opiniões? Por que deveria um judeu ou um gentio hesitar em aceitar a boa nova de que ele é um filho do Deus eterno? Quanto tempo demorará até que consigamos persuadir-vos de que deveis aceitar com júbilo a vossa herança espiritual? Eu vim a este mundo para revelar o Pai a vós e para conduzir-vos ao Pai. A primeira parte eu já fiz, mas a segunda não posso fazer sem o vosso consentimento. O Pai nunca obriga nenhum homem a entrar no reino. O convite sempre tem sido e sempre será: aquele que quiser que venha e que participe livremente da água da vida. Quando Jesus terminou de falar, muitos saíram para ser batizados pelos apóstolos no Jordão, enquanto Jesus ouvia as perguntas daqueles que ficaram com ele. Muito obrigado, Milton. Mais uma vez, Jesus enfático aqui, né? Muito bem, alguém quer fazer algum comentário aí? Talvez, a meu ver, claro, o livro durante do início ao final é maravilhoso, mas há dias assim que a leitura dessa página aqui é tudo que você precisa. É É verdade, muito bom. é verdade. Muito bem. Algum outro comentário? Eu aqui não levantei a mão. Sim. Ele fala assim, né, que a primeira parte, ali, acho que no penúltimo parágrafo, e diz: Eu vim a este mundo para revelar o Pai a vós e para conduzir-vos ao Pai. A primeira parte eu já fiz, mas a segunda não posso fazer sem o vosso consentimento. Então, o livre-arbítrio, né? Quer dizer, nós temos que consentir. Você veja que coisa assim, né? O Pai nunca obriga nenhum homem a entrar no reino. O convite sempre tem sido e sempre será: aquele que quiser que venha e que participe livremente da água da vida. Então, quem quiser, é interessante, né? Porque a gente não diz, como é que não vão querer? Né? Como é que não vão querer? E novamente, de Jesus, muitas pessoas saíram ali, foram se batizar, 3.000, né? Foram se batizar e algumas ficaram ali com ele para perguntar mais alguma coisa. Mas assim, como que é a liberdade, né? A gente às vezes diz, nossa, mas a gente queria que todos fossem, mas é a liberdade de cada um, pronto. E é para quem quiser, para quem quiser. Aquele que não quiser, é como você disse, né, Henrique? Para ele tá bom, vai desaparecer e não tá nem aí. Eu fico mais preocupado do que o próprio indivíduo, né? Com ele É mesmo, né? verdade, Fico a gente fica pensando, poxa, cara, não faz isso. é Vem aqui verdade. com a gente aqui, vamos lá, vamos em frente, né? Não vai fazer essa bobagem aí. Mas, enfim, o que que nós vamos fazer? Oi, Lúcia. Bom, Aí tem dois comentários que Jesus faz. Um é sobre o alerta que ele faz à religião institucional, né?
que ele, Já estamos aqui. aqui lá na primeira, no começo da leitura, comecinho da leitura. Eu tenho dito muitas vezes aos meus apóstolos e discípulos, eu declaro agora a essa multidão. Cuidado com o levedo dos fariseus. O levedo dos fariseus é o levedo das religiões institucionais atual, né? Mesma É, coisa. Até a influência da época permanece. Tá? Permanece o camarada batizando, mergulhando a cabeça, ou molhando a cabeça do menino com água, né? A influência judaica ou do judaísmo nas religiões institucionais do Ocidente. Então, e ele critica, né, feito de hipocrisia, nascido do preconceito, nutrido por serventia às tradições. Esse é o prejuízo da instituição. E aqui embaixo, Balma, terminou aí? Você fechou o microfone. Alô, alô. Acho que aconteceu alguma coisa. Aconteceu um acidente catastrófico lá. a cachorrada resolveu entrar aqui na reunião. Bom, então ele fala aqui uma coisa muito interessante, né, que é, aliás, duas. Uma é quando ele diz os rebeldes conscientes. A questão dos pastores atuais é porque eles sabem, muitos deles, especialmente os dirigentes que estão no topo dessas instituições, sabem que estão enganando. Eles têm consciência que estão enganando. Eu acho que isso é um preço que eles vão pagar muito alto, né? Talvez até com a própria sobrevivência deles. E a outra é a questão de que ele disse que fez a primeira parte, né? Mas a segunda parte ele só faz com o consentimento humano, né? Então ele se desloca de fora, ele fez a parte dele, o auto-otorgamento dele, e depois aponta para a solução interior. A segunda parte é o consentimento interior do ser humano à voz dele, né, que a gente comentou anteriormente. Então, o pai nunca obriga nenhum homem a entrar no reino. O convite sempre tem sido e sempre será aquele que quiser que venha e que participe livremente da água da vida. Então, quem quiser ser um sobrevivente, o convite está feito, né? Mas é muito difícil a gente se libertar desses detalhes aqui. A gente vê aí a turma enganchada com coisa que não tem mais sentido, né? Essas religiões. A pessoa ainda está pegada no terço, numa macumba. É muito complicado. Pessoas jogar tudo isso no lixo do seu aprendizado, né? É complicado. Mas é o caminho. É isso, meu irmão. Muito obrigado, Balma. Algum outro comentário? Muito bem. Então, vamos continuar nossa leitura aqui. E agora vamos ler a partilha da herança. Quem vai nos presentear aí? Eu posso. Vamos lá, Lilian. A partilha da herança. Enquanto os apóstolos batizavam os crentes, o mestre falava àqueles que tinham ficado. E um certo jovem disse a ele: Mestre, o meu pai morreu deixando muitas propriedades para mim e para o meu irmão. Mas o meu irmão recusa-se a me dar o que é meu. Poderias então pedir ao meu irmão
que divida essa herança comigo? Jesus ficou compassivamente indignado por esse jovem de mente materialista ter trazido à discussão uma questão de negócios, mas continuou a usar a ocasião para ministrar outras instruções. Disse Jesus: Homem, quem me encarregou de repartir as vossas coisas? De onde foi que tiraste a ideia de que eu dou atenção aos assuntos materiais deste mundo? E então, voltando-se para todos que estavam em torno de si, ele disse: Tende cuidado, mantendo-vos afastados da cobiça. A vida de um homem não consiste da abundância das coisas que ele possa possuir. A felicidade não vem do poder da fortuna, nem a alegria brota de riquezas. A fortuna em si mesma não é uma maldição, mas o amor pelas riquezas, muitas vezes, conduz a uma tal devoção às coisas desse reino, às coisas deste mundo, que a alma se torna cega para as belas atrações das realidades espirituais do reino de Deus na terra e para as alegrias da vida eterna do céu. Vou contar-lhes a história de um certo homem rico, cuja terra produzia com abundância. Assim, quando se tornou muito rico, começou a pensar com seus botões, dizendo para si: O que farei com todas as minhas riquezas? Agora possuo tanto que não tenho nem lugar onde colocar a minha fortuna. E depois de meditar sobre esse problema, disse: Farei o seguinte: derrubarei meus silos e construirei outros maiores, e assim terei espaço suficiente para estocar os meus frutos e mercadorias. Então poderei dizer à minha alma: Alma, tu tens bastante fortuna acumulada para muitos anos. Descansa agora. Come, bebe e regozija-te, pois és rica e os teus bens só aumentam. Esse homem rico, entretanto, era também um tolo. De tanto prover os bens materiais para sua mente e o seu corpo, ele deixara de acumular tesouros no céu para a satisfação do espírito e salvação da sua alma. E assim não chegaria a desfrutar do prazer de consumir as suas riquezas acumuladas, pois naquela mesma noite a sua alma lhe foi pedida. Naquela noite, bandidos invadiram sua casa para matá-lo e, após saquear os seus armazéns, queimaram o que restou. E quanto às propriedades que escaparam dos ladrões, os seus herdeiros brigaram por elas. Esse homem armazenou tesouros para si próprio na terra, mas não era rico perante Deus. Jesus tratou desse modo aquele jovem e a sua herança, porque sabia que o seu problema era a cobiça. E ainda que não tivesse sido esse o caso, o mestre não teria interferido, pois nunca se intrometia com os assuntos temporais, nem mesmo com os de seus apóstolos, e menos ainda com os dos seus discípulos. Quando Jesus terminou a sua história, outro homem levantou-se e perguntou a ele: Mestre, sei que os teus apóstolos venderam suas posses terrenas para seguir-te, e que eles têm todas as coisas em comum, como têm os essênios. E gostarias tu que todos nós, que somos os teus discípulos, fizéssemos o mesmo? É um pecado possuir bens honestos? Assim respondeu Jesus a esta pergunta: Meu amigo, não é um pecado ter riqueza honradamente. Todavia, é um pecado transformar as riquezas de posses materiais em tesouros capazes de absorver teu interesse, desviando toda a tua afeição da devoção de buscas espirituais do reino. Não há pecado em ter posses honestas na terra, desde que teu tesouro esteja no céu. Pois onde está o teu tesouro, lá também estará o teu coração. Há uma grande diferença entre a riqueza que leva à cobiça e o egoísmo e aquela que é mantida e repartida no espírito da camaradagem por aqueles que têm em abundância bens deste mundo e bondosamente
contribuem para sustentar os que devotam todas as suas energias ao trabalho do reino. Muitos dentre vós que estáis aqui sem dinheiro, pudestes ser alimentados e alojados nesta, nesta cidade de tendas, porque homens e mulheres generosos e de posses deram fundos ao vosso anfitrião, Davi Zebedeu, com essa finalidade. Mas nunca esqueçais, além de tudo, de que a riqueza não é duradoura. O amor pela riqueza, muito frequentemente, obscurece e até mesmo destrói a visão espiritual. Nunca deixes de reconhecer o perigo de que a riqueza se converta na vossa dona, em vez de converter-se na vossa serva. Jesus não ensinou nem apoiou a imprevidência, a ociosidade, a indiferença em cuidar das necessidades físicas da própria família, nem a dependência de esmolas, mas ensinou que o material e o temporal devem estar subordinados ao bem-estar da alma e ao progresso da natureza espiritual no reino do céu. Então, enquanto o povo descia até o rio para presenciar os batismos, aquele jovem viera em particular até Jesus para falar da sua herança, pois achava que Jesus o havia tratado duramente. E depois de tê-lo ouvido de novo, Jesus respondeu: Meu filho, por que perdes a oportunidade de alimentar-se do pão da vida em um dia como este, apenas para satisfazer a tua oportunidade de alimentar-se, desculpe, apenas para satisfazer a tua tendência à cobiça? Acaso não sabes que a lei judaica da herança será ministrada com justiça, se fores com a tua queixa ao tribunal da sinagoga? Não podes ver que o meu trabalho consiste em assegurar-me de que saibas sobre a tua herança celeste? Não leste as Escrituras? Aquele que fica rico por precaução e por muitas privações, e a parte da recompensa que lhe cabe é que ele possa dizer: Encontrei descanso e agora poderei comer continuamente com os meus bens? Ainda assim, todavia, ele não sabe o, o que o tempo lhe reserva, nem também deve deixar todas essas coisas para outros quando morrer. Não leste o mandamento, não cobiçarás? E ainda eles comeram e se fartaram e engordaram, e então se voltaram para outros deuses? Acaso leste nos Salmos que o Senhor abomina aqueles que cobiçam, e que o pouco que um homem reto tem é melhor do que as riquezas de muitos malvados? Se as riquezas aumentam, não ponhais o vosso coração nelas. Lê-se o que Jeremias disse, que o homem rico não se vanglorie de suas riquezas. E Ezequiel falou a verdade quando disse: das suas bocas eles fazem uma boa demonstração de amor, mas os seus corações estão centrados nos seus ganhos egoístas. Jesus despediu o jovem dizendo a ele: Meu filho, de que te valerá ganhares todo o mundo se perderes a tua própria alma? Ouvindo outro ouvinte que se encontrava por perto, perguntou a Jesus como seriam tratados os ricos no dia do julgamento. E ele respondeu: Eu não vim para julgar os pobres nem os ricos, pois as vidas que os homens vivem os julgará a todos. Qualquer coisa além de tudo que possa eu dizer a respeito dos ricos, no julgamento, ao menos 3 perguntas devem ser respondidas por todos que adquirirem grande fortuna, e estas perguntas são: quanta riqueza acumulou? Como conseguiu esta riqueza? Como usou essa sua riqueza? Então Jesus foi até a sua tenda para descansar por um momento antes da refeição da noite. Quando os apóstolos concluíram os batismos, também eles vieram e teriam conversado com ele sobre a riqueza na terra e o tesouro no céu, mas Jesus estava dormindo. Que lindo. Legal. Muito bom esse texto aí. Eu estava pensando nesse assunto um dia desse mesmo.
me perguntando, né, por que que algumas pessoas são privilegiadas e têm, muitas vezes, tantos favores da vida, né, enquanto que algumas não têm nada, né? E geralmente nós temos uma tendência a achar que o desafio da vida daqueles que não têm nada é muito maior que o desafio da vida daqueles que têm muito. Eu acho que é curioso, eu fiquei pensando bastante nesse negócio e uma coisa me chamou a atenção. Aqueles que não têm nada, eles não se deixam vender por coisas materiais. Eles não se apegam a essas coisas, porque já estão tão desiludidos com tudo isso daí que eles buscam outros caminhos, outras formas de alcançarem a felicidade, de alcançarem a paz, esse negócio todo. De outro lado, aqueles que são favorecidos, né, são os que são submetidos à tentação de se deixarem escravizar por suas posses, pelos seus bens. Então, assim, se a gente estiver olhando numa perspectiva de vida eterna, de futuro, o desafio daquele que foi muito favorecido nessa vida aqui talvez seja maior do que aquele que não foi nada favorecido, porque vai ter que enfrentar o desafio de superar a sua escravidão das coisas materiais, que é o que vai levar essa pessoa, se é que a gente pode falar assim, à sua perdição. Então a gente precisa parar para pensar, porque muitas vezes a gente acha que o fato de uma pessoa não ter sido favorecida com as benesses da vida é um elemento complicador. E é sim para a existência nossa nesta vida. Mas eu acho que é talvez uma oportunidade melhor para esses que foram menos favorecidos de alcançarem a eternidade, porque vão ficar menos expostos a essas tentações de se escravizarem pelas coisas materiais. Não sei, talvez eu esteja errado, mas é só um pensamento. E esse texto de Jesus fala bastante disso, né? Fala muito. Então, vamos lá, Lilian. Então, às vezes a gente se apega a pequenos bens, porque não é só as grandes riquezas, mas ou as grandes posses, mas às vezes a pessoa se apega aos bens, aos poucos bens que tem. Ela é muito apegada também, a gente se apega. E a gente se apega também aos. Acho que a gente tem que se desapegar de tudo, na realidade, né? Até aos filhos, né? Tudo, Deus é antes de tudo. Então, a gente tem que se desapegar. Às vezes a gente é muito apegado até à família, né? É, e coloca a família antes de Deus, vamos dizer assim, né? Ou os bens. Eu sou uma pessoa meio apegada, sabe? Por exemplo, eu me apego ao meu celular, eu não troco, eu não quero trocar celular, não me apego. Sabe? Às vezes, não compro mais, não, mas eu gosto desse aqui, eu acho ele tão bonitinho. Então, eu acho que eu sou meio apegada, né? Ele já é assim velhinho, mas eu gosto dele. Então, não sei, eu acho que o apego depende. Tem gente que é muito apegada a coisa assim mínima, que ela acha que é a riqueza dela, né? Então, acho que o fator mesmo é colocar Deus acima de tudo, de todo, de tudo, né? Ah, com E certeza. dá assim. Agora, o que você falou, Henrique, é verdade.
Porque eu acho que quanto mais a pessoa tem, ela fica preocupada, porque pode os ladrões roubarem, pode, né? Pode ser morto por causa daquilo, ou então, e tem gente que está amarrado, né? Com que a gente sabe aí né, coisas que acontecem que a pessoa está totalmente à mercê daquele dinheiro que ela recebeu um dia, que não foi um dinheiro justo, porque ali Jesus É, fala como que você recebeu esse dinheiro? Foi honestamente? Se foi é, honestamente, está tudo bem, né? Quer dizer, é muito interessante as três perguntas que Jesus coloca, que isso não está na Bíblia, essas três perguntas ali, né? Ele coloca. E outra ok. parte também, é, se coloca o texto, Henrique, Claro, eu achei coloco, bacana sim. que as três perguntas para a gente, eu só lembro de uma. Ali, né? Quanta riqueza acumulou, como conseguiu, né? E como usou. Então, essas três perguntas que vai coisa. E a outra que Jesus diz assim, que ele não é contra. Qual que é essa parte? Que a pessoa seja previdente, tanto que eles tinham, né? Mesmo entre os apóstolos, não, é mais para cima. É mais para cima, não. Eles faziam uma previdência também. Não, acho que é mais. Aquele, ó. Jesus não ensinou mais. É no 7, né? Jesus não ensinou nem apoiou a imprevidência, a ociosidade, que daí, né? Não, é ficar numa boa, numa boa. De vez em quando vai lá. A gente conhece aqui, tem um aqui que ele vive para cima e para baixo, daí atrás de droga, daí depois, agora ele arrumou uns cachorros também, para dar. Né, ele passeia com os cachorros. Quer dizer, né? É uma maneira dele viver assim, mas não é apoiado por Jesus, ó. A indiferença em cuidar das necessidades físicas da própria família, olha lá, nem a dependência e nem a dependência de esmolas. Aqui eu não entendi porque que ele falou nem a dependência de esmolas. Quer dizer que ele é contra a dependência de esmolas, né? Uhum. Ou pode, Não, ele é né? contra, né? É. Mas Ele não ensinou que ensinou. Jesus não ensinou nem apoiou, né? A Uhum. dependência de esmolas, mas ensinou que o material temporal deve estar subordinado ao bem-estar da alma e ao progresso da natureza espiritual. Então, muito legal. Daí ele deu o exemplo ali, né? Olha, esse acampamento aqui foi de pessoas que doaram. Achei bem legal o ensinamento dele ali. É verdade. Muito bem. Algum outro comentário aí, pessoal? Como diz eu vi uma vez um vídeo de uma pessoa com uma taça de champanhe na mão, dizendo, olha, tem vida mais barata, mas não presta não. Acho que todos Se vocês, em todo algum mundo. momento, Para quem já gosta e viu. pode. É. Então, e é exatamente disso que eu estava falando, né? Acho que as pessoas que conseguem aceder a um determinado nível de vida, às vezes elas ficam cegas pela ambição e fazem qualquer coisa para conquistar mais e se transformam, como Jesus fala nesse texto, em escravos das coisas materiais, né? Acho que esse é que é o ponto. Muito bem. Não havendo novos comentários, abraçamos aqui o nosso texto aqui e vamos agora nas conversas com os apóstolos sobre a riqueza. Quem vai nos ajudar aqui? Posso ler. Então vamos lá, Angélica. Muito Só obrigado. que tem que levantar a tela aí.
Sim. Aqui. Naquela noite, depois da ceia, quando Jesus e os 12 reuniram-se para a sua conversa diária, André perguntou: Mestre, enquanto batizávamos os crentes, tu disseste muitas palavras à multidão que permaneceu ali contigo, palavras que não ouvimos. Estarias disposto a repetir essas palavras para que delas nos beneficiássemos? E em resposta ao pedido de André, Jesus disse: Sim, André, falarei a vós sobre as questões da riqueza e da automanutenção. Mas as minhas palavras para vós, apóstolos, devem ser um tanto. Peraí, subiu muito. Peraí. Sim, André, falarei a vós sobre as questões da riqueza e da automanutenção. Mas as minhas palavras para vós, apóstolos, devem ser um tanto diferentes daquelas ditas aos discípulos e à multidão, pois vós abandonastes tudo, não apenas para seguir-me, mas para que fosseis ordenados embaixadores do reino. Vós já tivestes uma experiência de vários anos e sabeis que o Pai, cujo reino vós proclamais, não vos abandonará. Dedicastes as vossas vidas à ministração do reino. Portanto, não sejais ansiosos, nem deveis preocupar-vos com as coisas da vida temporal, com o que ireis comer, nem mesmo com o que vestir o corpo. O bem-estar da alma é mais do que comida e bebida. O progresso do espírito está muito acima da necessidade de vestimentas. Quando fordes tentados a duvidar da certeza do vosso pão, considerai os corvos. Eles não semeiam nem colhem, eles não têm armazém nem silos. E mesmo assim, o Pai lhes proporciona comida a todos, quando eles estão buscando. E quão mais valiosos são, não sois, e quão mais valiosos não sois do que um bando de pássaros. Além disso, toda a vossa ansiedade e as dúvidas que vos corroem, nada podem fazer para suprir as vossas necessidades materiais. Quem de vós pode, com a vossa ansiedade, acrescentar um palmo à vossa estatura ou um dia à vossa vida? Já que essas questões não estão ao alcance das vossas mãos, por que pensar com ansiedade em qualquer desses problemas? Contemplai os lírios. Contemplai os lírios, vejam como crescem. Eles não trabalham nem fiam. E eu ainda vos digo, mesmo Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva nos campos, que hoje está viva, mas que amanhã será cortada e jogada ao fogo, quão melhor irá ele vestir-vos, embaixadores do reino do céu. Ó vós de pouca fé, quando vós devotardes de todo o vosso coração à proclamação do evangelho do reino, não devíeis ficar em dúvida quanto ao vosso próprio sustento ou o das famílias que abandonastes. Se entregardes as vossas vidas verdadeiramente ao evangelho, vivereis no evangelho. Se fordes apenas discípulos crentes, deveis ganhar o vosso próprio pão e contribuir para o sustento de todos os que ensinam
Todos que ensinam, pregam e curam. Se ficardes ansiosos por causa do vosso pão e da vossa água, em que sereis diferente das nações do mundo, que buscam essas necessidades com uma diligência tão excessiva? Devotai-vos à vossa obra, acreditando que o Pai, tanto quanto eu, sabemos que tendes necessidade de todas essas coisas. Deixai-me assegurar-vos, de uma vez por todas, que se dedicardes as vossas vidas ao trabalho do reino, todas as vossas necessidades reais serão supridas. Buscai a coisa mais importante, e as menores serão encontradas nela. Pedi pelo celeste, e o terrestre será incluído. É certo que a sombra seguirá a essência. Sois apenas um grupo pequeno, mas, se tiverdes fé, se não tropeçardes no medo, eu declaro que é um grande prazer para o meu Pai dar-vos o reino. Vós colocastes os vossos tesouros onde as bolsas não envelhecem, onde nenhum ladrão pode apropriar-se deles e nenhuma traça pode destruí-los. E como eu disse ao povo, onde estiver o vosso tesouro, lá também estará o vosso coração. E na obra que está bem diante de vós, e que ficará para vós, depois que eu for para o Pai, vós sereis submetidos penosamente a provações. Deveis estar bastante alertas contra o medo e as dúvidas, contra o medo e as dúvidas. Que cada um de vós vos preparai mentalmente para a luta e que as vossas lâmpadas fiquem bem acesas. Comportai-vos como os homens que aguardam a volta do Senhor da festa de casamento, e que quando ele chegava e batia, lhe abriam bem rapidamente as portas. O vosso Senhor, ao encontrar-vos assim fiéis, em um momento tão importante, vos abençoará pelo vosso empenho. E então o Senhor fará com que os seus servidores assentem-se, enquanto ele próprio servir-los-á. Em verdade vos digo, uma crise está bem diante de vós, nas vossas vidas, e convém que vigieis e que vos façais preparados. Podeis... Abaixa só um pouquinho, baixa um pouquinho. Aqui. Podeis compreender bem que nenhum homem teria a sua casa arrombada se soubesse a que horas viria o ladrão. Ficai também vigilantes quanto a vós próprios, pois na hora em que menos suspeitardes, e de uma maneira que não imaginareis, o Filho do Homem vos deixará. Por alguns minutos, 12 permaneceram em silêncio. Alguma dessas advertências eles já as haviam ouvido antes, mas não com a mesma colocação apresentada a eles desta vez. Obrigado, Angela. Nada. Muito bom, pessoal. Bom comentário. É interessante que muitas pessoas se entregam totalmente ao Evangelho, né? Acreditando nessa providência, acreditando que não lhes faltará nada, né? Apesar de que, lógico, naquela época eles dependiam de ficar em locais assim, iam para as cidades, tudo. Mas hoje em dia tem uma organização muito maior das igrejas, né, que levam os missionários, por exemplo,
para a África, eles têm todo o apoio lá, porque toda a comunidade daí se une, né, com os dízimos, né, da vida, e são mandados, essas pessoas são sustentadas lá. E os pastores, os padres, tudo eles têm e como se sustentar lá já tem. Mas anteriormente, né, eles dependiam totalmente da bondade ali, daqueles que eram discípulos, os discípulos não, que eram simpatizantes, né, que acreditavam em Jesus, e eram muitas pessoas, realmente. Na época de João Batista já eram 100 mil, né? Imagine na época de Jesus, nem sei quantos. Será que tem esse levantamento? Quantos que eram adeptos à religião de Jesus na época de Jesus? Ou quando ele morreu, Acho que não tem lugar nenhum que fala esse número. né? É, e cerca de 100 mil foram os que foram batizados por João Batista, É, mas não necessariamente acreditavam no Evangelho do Reino. Eles, tanto que uns se separaram, né? é, então, foi o trabalho de vários anos de João Batista ali. Mas assim, volta aquela ideia de que nós temos que acumular tesouros no céu. E como é que a gente faz isso? Eu fico pensando, Henrique, Hum, sobre essas conversas de hoje, assim, quando a gente vai fazer um curso, quando a gente vai hum, aprender algo que é importante para o nosso desenvolvimento, é muito comum uma alegria no início, no desenvolvimento da jornada, e uma tristeza até angustiante quando vai chegando o final, né? uhum, A gente é igual domingo, né? Ai, domingo de tarde, vai dando uma coisa comum, coletiva a todos nós. E no sentido do aprendizado para a vida e pensando no reino de Deus, que é o que traz a riqueza para que a gente possa enfrentar a vida, eu fico pensando assim que essa angústia, ela é como aquele momento do lagarto que vai virando uma borboleta e que tem que passar pela angústia de sofrer a dificuldade de se desapegar ali daquele corpo para abrir as asas, né? E assim, ninguém pode ajudar ninguém nesse processo, porque ele é pessoal, ele é individual. E é exatamente isso que faz sentido e que dá propósito na jornada, né? Essa é a riqueza. Então, quando Jesus fala ali que a gente não tem uma passagem ali que eu não vou lembrar exatamente, que a gente não tem que se preocupar se a gente vai receber a proteção de Deus para as diversidades que virão na ausência dele, naquela angústia de perdê-lo ali, né? De se apegar para ver se fica um pouco mais ali com algo do reino, como se o reino fosse a carne, e não é, né? O reino é o processo que se instalou dentro. É como o final é sempre aquela imagem. A gente vai, todo mundo chega no finalzinho de uma jornada, como o joio e o trigo. Todo mundo aparentemente igual. Só que uns, na hora que passarem pela porta e fizerem uma fricção, eles deixam de existir, porque não tem nada ali, nada que assegure essa passagem para seguir a jornada. Mas aqueles que, na fricção, soprarem a impermanência da vida e ficar diante dos frutos, né? Eu acho que é isso que eu penso assim desse texto de hoje. A grande riqueza é o que vai ficar, que vai nos dar sentido de saber
como é que a gente pode seguir sentindo o reino em nós? A gente nunca Bom, sabe o que vai acontecer. não sabe Tempo- mesmo. Quanto tempo a gente vai ficar com um pastor, né? Com um Não mestre, sabemos. com um pai, mas o vivido dentro de cada pessoa que teve seu coração tocado pela experiência, isso fica, e é isso que vai sendo a grande riqueza, né? Tem uma parte aí nesse texto que Jesus fala assim: nenhum de nós é capaz de fazer nada para ganhar mais um dia da nossa vida ou um palmo na nossa altura. É curioso porque, sim, nenhum de nós consegue aumentar um dia na nossa vida, mas qualquer um de nós consegue conquistar a eternidade se quiser. É curioso isso, não é? Olha, você pode fazer o que você quiser. A tua vida terrena, você não consegue aumentar um dia nela. Pode fazer o que você quiser. Por outro lado, se a gente tem o reino do céu no nosso coração, a gente acrescenta a eternidade na nossa vida, né? E acho que aumenta a estatura também, porque se a gente entra como anjo no reino dos céus, nossa estatura talvez não no tamanho, não na altura, mas estatura de anjo, de gente que é forte, que está lá dentro do reino de Deus. É, Chama bastante eles, atenção essas coisas que Jesus fala, né? é, uma vez o meu filho conversava com um amiguinho deles, assim, eles falando sobre o pai. Aí o meu filho falou: o meu pai é o melhor pai, é o que tem mais alteza. Que legal. Eu achei muito interessante. Conversa de criança é muito pura, né? É muito pura, né? Que coisa linda. Muito bem, gente. Algum outro comentário aí?